Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar, na Varanda com o Vila. Aprendendo com quem já fez. Na apresentação, Francisco Vila. Olá, amigos da Rádio Agro Hoje. Vamos iniciar mais um programa na Varanda com o Vila, que podem assistir na plataforma YouTube da Rádio Agro Hoje. Costumamos conversar de uma forma menos formal com personalidades do agro que estão dispostas a compartilhar suas experiências e visões em nosso programa que tem o lema Aprender com quem já fez. E hoje temos o privilégio de poder trocar ideias com a doutora Nayara Marcato Sanders. Seja bem-vindo, mas antes da nossa conversa, vou só ler 3 linhas para explicar quem você é, para aquelas poucas pessoas que ainda não lhe conhecem. A doutora Nayara Marcato Sanders é advogada especializada em direito de trabalho no agro, uma coisa muito diferenciada, e com foco na advocacia preventiva, seja o que isso for. Ela mora em Brasília, onde exerce funções associativas de vária natureza. Mas vamos iniciar nosso bate-papo sem delongas. Seja bem-vinda, doutora Nayara. Muito obrigada, Francisco. Agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Obrigada à Rádio Agro Hoje pela oportunidade. Perfeito. Então, vamos direto ao que interessa, são as perguntas. Vou perguntar uma coisa que dá uma possibilidade de você explicar um pouco do início da sua trajetória. Como uma jovem que nasceu numa pequena cidade de 15 mil habitantes do interior do estado de São Paulo e depois cresceu em Campo Grande, já um pouco maior, conseguiu construir um lugar de destaque no ambiente internacional de Brasília. Então, começou no campo, passou para a cidade e agora está no mundo. Então, explica um pouco esse início da viagem. Comecei bem no interior de São Paulo, né? Nasci em Pau Sul, cidade que a minha avó materna até hoje mora, tenho muito orgulho de ser de lá. Mudei bem novinha para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é uma grande cidade dentro do meu coração, assim, tenho muita paixão. Não tinha expectativa de vir para Brasília, meus pais são empregados públicos, serviço público, né? Então, o concurso público dos bancos trouxeram eles para cá. E acabou que na época eu ainda não tinha independência financeira, apesar de ser muito idealista, muito sonhadora. Então acabei vindo junto com o meu irmão e mudou a família toda, graças a Deus, porque nós somos até hoje muito unidos, viu, Francisco? Então a base da minha conquista vem toda aí da minha família, do apoio, de receber bastante ensinamento sobre ter uma carreira sólida, sobre ser uma mulher independente financeiramente, para eu não depender de ninguém, para eu poder ter poderes de decisão sobre a minha própria vida, além de ter sido criada com muito amor, e sempre meus pais terem falado muito sobre parceria em um relacionamento, né? Hoje eu sou casada com um produtor rural, o que trouxe mais à tona ainda a minha atividade, e fora essa base familiar, sempre os estudos. Não adianta, tem que estudar, tem que estar se reinventando sempre. A faculdade, na verdade, ela é só o começo. Então, cursos atualizantes, novas pós-graduações. Eu não tenho só a pós-graduação da FGV empresarial, eu tenho outras anteriores. Então, tudo vai levando aí o direito, ele é bem dinâmico. Então, a gente não pode parar de estudar. A atuação na prática ajuda muito, mas tem que estar sempre estudando, não tem jeito. Então, você já começou a explicar um pouco a próxima pergunta, mas eu queria que você aprofundasse mais um pouco. Essa seria, sempre mostrou afinidade e, quem sabe, até paixão para o agro. Essa vocação vem da família ou de outros mentores? Você já falou da família, tá, mas você teve
professores na escola, professores na faculdade, um tio que migrou de São Paulo para Mato Grosso ou para Bahia agora, a nova área de identificação da agricultura. Então, fala um pouco quem influenciou você e se você gostou sempre do agro, porque você não estudou uma das três ciências agrônomas e porque você fez o direito, eu acho que boa pergunta, vamos lá. Já tem uma outra meia dúzia de advogados no Brasil e você não fez falta nenhuma, se não tivesse feito. Eu estou me especializando em direito do agronegócio. É porque é o seguinte, eu sempre quis ser advogada, eu sempre quis ter um escritório de advocacia, eu sempre quis ser empreendedora. É o sonho da menina. Isso, desde que entrei na faculdade de Direito, eu entendi o que um advogado fazia, eu nunca quis concurso público, eu nunca quis ser juíza, nada. Sempre foi, quero uma advocacia, minha empresa, meu escritório, decorar do jeito que eu quero, empreender, empregar pessoas, ter uma equipe, falar que é meu, porque a advocacia, obrigatoriamente, eu não sei se você sabe, Francisco, mas é obrigado registrar o escritório na OAB e não na junta comercial. E o registro, obrigatoriamente, só aceita o seu nome ou sobrenome. Não existe nome fantasia para escritório de advocacia. Por isso vocês têm o nome de 3 nomes lá, deve ser um colega seu. Isso. Então, quando eu descobri isso na faculdade, eu ficava, gente, mas eu vou ter a Marcato Advocacia, que é o meu sobrenome de nascimento, né? Sim. Até que eu casei com um produtor rural, que é o Geverson, o Guegué, e veio o Sanders daí, aí ficou Marcato Sanders Advocacia. O Sanders é importado. É importado, e é muito importante, é importado e é muito importante. Então, na verdade, eu sempre quis a linha do direito. Eu tive uma sociedade anterior na qual as minhas sócias, junto comigo, nós começamos uma carteira no agronegócio e foi aí que eu entendi que o agro, ele carece de uma prevenção dentro da fazenda para evitar ação judicial, para evitar multa do Ministério Público, focando na minha área, que é trabalhista, né? Para evitar problemas jurídicos, fora a burocracia, que é enorme, os cartórios, a regularização fundiária. Então, começou com uma sociedade anterior e eu casando com um produtor rural, aí não teve como escapar. A minha vida, eu estou respirando o agronegócio onde quer que eu vou, seja no lazer ou seja no trabalho. Então, isso me levou... Falou que a sua vocação, a sua especialização em direito trabalhista. Bom, isso. Esse é um campo muito amplo. E, naturalmente, aí nós devíamos perguntar, já que você tem essa vocação para o agro, conta um pouco sobre a diferença entre casos de trabalhadores no campo e de seus colegas no comércio e na indústria. Então, eu posso imaginar que tem menos, então, em relação ao PIB, menos casos no agro e mais casos na indústria e nos serviços. Mas, sem entrar nessa proporcionalidade, me diga qual é a diferença nos casos que você acompanhou em outras áreas e agora que você está focando na agricultura. Então, a legislação trabalhista no Brasil, ela é a mesma para todos, que é a nossa CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, né? Junto com a Constituição Federal, às vezes envolve um pouco do Código Civil, enfim. O que muita gente não percebe é que, na prática, as regras para o trabalho rural e urbano acabam sendo completamente diferentes. Por isso que veio a lei do trabalhador rural, do Estatuto da Terra, até a aposentadoria do trabalhador rural é diferente. A forma de trabalhar, como o direito do trabalho, Francisco, ele é muito sobre o dia a dia trabalhista, o dia a dia de trabalho mesmo. O fato, tanto que a gente costuma dizer que o direito do trabalho, ele preza pela primazia da realidade, é um dos princípios do direito do trabalho. Então, assim, por mais que existam documentos, como era a realidade desse trabalhador, do empregador, de fato era assim, existe muito questionamento para se entender, mesmo ali quando põe a mão na massa. Então, envolve muita segurança do trabalho, prevenção de acidentes, a questão da harmonia, do respeito, código de conduta, regulamento interno, conformidade com a legislação trabalhista, os equipamentos de proteção individual, tudo isso também cabe em um comércio na cidade. Só que o agro é uma indústria a céu aberto.
E se tem uma nuvem preta chegando daqui a 2 horas, então eu não posso parar com a minha máquina, porque são 17 horas. Eu tenho que aproveitar o tempo e tenho que trabalhar até as 7 horas. A jornada de trabalho, perfeito. A jornada de trabalho é diferenciada, a forma de trabalhar por conta da safra. Existem muitos trabalhadores que a gente não consegue, mesmo eu fazendo a prevenção, a gente não consegue assinar carteira, porque a rotatividade é muito grande em razão da safra e da safrinha. Então, ele exige o agronegócio para a área trabalhista, sem ele querer, pela natureza da atividade. Ele exige um advogado trabalhista, uma consultoria jurídica trabalhista ali do lado dele, do empreendedor rural, o tempo todo, não tem como. São muitas, todo dia tem uma questão para se resolver trabalhista, ou pelo menos para ficar atento a isso e evitar que ocorra um acidente, evitar um problema, evitar uma notificação judicial ou extrajudicial. É todo dia, é um trabalho que não para. Sim, posso imaginar. E, por exemplo, existe um conflito real, maior, entre o trabalhador do campo e o fazendeiro, comparado com as indústrias e os serviços, porque as outras áreas são organizadas em sindicatos, cooperativas e tal, tem um maior grau inclusive de formação profissional e de educação escolar, digamos, das pessoas. Então, a gente sabe que uma das vantagens do interior é que não tem a oferta de escolaridade que nós encontramos em cidades acima de 100 mil habitantes. Então, o clima é um pouco mais agressivo, um pouco menos agressivo do que na média. Olha, boa pergunta, Francisco, mas em defesa aqui do agro, sem eu querer, sabe o que acontece? É que a fazenda é vista como se fosse uma casa, né? A agricultura familiar no Brasil é a maior porcentagem do tipo de agricultura que nós temos. Então, traz uma proximidade muito grande com os funcionários. Qual que é o maior problema nas empresas ou nas fazendas? É a falta de comunicação. Desde que a comunicação interna seja efetiva, evitam-se muitos problemas. Então, eu trabalho ensinando eles a se comunicarem, por mais que não exista sindicato na região. A gente trabalha de maneira análoga a uma convenção coletiva de trabalho de outro lugar, do lugar mais próximo, sempre tentando seguir a lei da maneira mais próxima que for possível. Então, e sempre focando na comunicação interna. Tem os avisos, as comunicações, elas têm que ser prévias, elas têm que ser reiteradas, as inspeções de uso de equipamentos individuais têm que ser se pudesse ser todo praticamente dia. Uma consultoria como se fosse um consultor de negócio, porque ainda não tem um panorama de conflito, porque o que você tenta evitar isso e chega um dia ao conflito. Isto se diminui através de uma comunicação, que é uma coisa que naturalmente no campo é um pouco mais robusto para aprender, né? Então os urbanos já aprenderam um pouco mais para mexer melhor com a língua, né? Mas no campo é coisa um pouco mais robusta. Se alguém leva isso a mal, né? Então aí já temos um conflito. Não, mas quem trabalha no campo sabe disso, e aí, justamente por conta de escolaridade, como você comentou, eu tenho um dilema dentro da advocacia, Francisco, que é assim, ó, direito simples, direito com D maiúsculo, direito simples, prevenção forte. Por que eu falo direito simples? Porque não adianta eu chegar na fazenda, seja para o funcionário, para o colaborador ou para o produtor rural, e usar a juridiquês, e usar a linguagem de juiz, de ministro, de outros advogados. Não adianta, eles não vão entender. Então, é uma conversa simples, leve. Às vezes eu nem toco no artigo, na legislação. Às vezes a gente só ensina como se comportar melhor para evitar um acidente, ou como se comportar melhor para que o salário, a hora extra seja paga como ele espera, e explica para o produtor rural como que funciona, para ele não ter surpresa no final da folha, né, quando fechar a folha de pagamento. Então, é direito simples e prevenção forte. E aí, com uma comunicação interna bem feita, que ela não nasce da noite para o dia, leva-se um tempo, precisa de uma tradição, né, precisa de um hábito para isso. Essa questão que você falou da dificuldade de comunicação, ou se é mais difícil na cidade ou no campo, ela acaba sendo suprimida. Então, mas aí entra ainda um outro problema, que no campo são os homens que supostamente mandam, né?
e aí aparece uma mocinha simpática, etc. e tal, eles não vão levar. Ainda por cima, advogada, bom, mas você já disse que você se defende com a maneira como se comunica. Você não fala em linguagem profissional. Tem um choquezinho no início, mas depois você já pula em cima e depois você domina a área. Ou você, por exemplo, no caso de novos clientes, provavelmente sempre vai através da recomendação de um cliente anterior. E aí já facilita, né? Uhum. Não, o choque, na verdade, acho que às vezes vem por eu ser mulher, jovem, né? Advogada do agro, não sabe nada do que acontece aqui dentro da fazenda, nunca colocou uma botina, nunca veio aqui ver o campo, a soja, a plantação, a colheita, não sabe nem diferenciar o nome das máquinas. Mas com o tempo a gente aprende, porque a gente convive. E, de fato, é o que às vezes eu tento lembrar. Gente, eu sou advogada do agro, eu não sou produtora rural. Óbvio que eu tenho que entender o seu negócio para eu tratar com você, para eu tratar de você. E já cheguei nesse ponto, já são muitos anos nessa área, então já cheguei nesse ponto de conhecer. Aí vai mostrando conhecimento aos poucos, Francisco, vai quebrando esse gelo aos poucos, e às vezes tem essa imagem. Agora você tem o grande argumento, você é casado com um produtor rural, já sim. resolve 90%. Já quebra o gelo, já me ajuda, sem dúvida, é uma porta de entrada gigantesca, graças a Deus. Então, é o que eu falo, Francisco, eu não escolhi o agronegócio quando eu pensava lá atrás em ter a Marcato Advocacia. O agronegócio me escolheu e eu abri os braços para ele, que é um campo maravilhoso e todo mundo precisa de ajuda jurídica até para aumentar a rentabilidade, para continuar com a empresa bem vista na praça, vamos dizer assim, né? E evitar processos judiciais negativos, evitar um prejuízo à imagem da empresa. Tem muitos benefícios na advocacia preventiva. Exato. E isto digamos, se a gente, depois de uma conversa de meia hora, lembra alguma coisa, deve ser esse conceito da advocacia preventiva, porque o problema se resolve em evitá-lo. Exato. Quando tem problema, você tem 5 advogados, por isso nós depois vamos ver porque tem tantos advogados no Brasil. Mas agora é o seguinte, então, você teve 3 oportunidades. Primeiro, você podia trabalhar ou entrar, como seus pais, no serviço público. É uma coisa muito interessante e relativamente seguro também. Depois, você podia ser a advogada que você é hoje, independente, mas num contexto de uma equipe. E a terceira seria alguma coisa que é muito forte na sua vocação, que é o trabalho em ambientes quantitativos, vamos dizer. Por exemplo, grupos sociais, como o AB, Rede das Mulheres de Fibra, CEMEC, depois você explica isso aqui. O seu coração dessas 2 coisas. Você tem hoje, você é profissional, você está perto do campo, através do marido, e você está nessas organizações. Como você divide, primeiro, o tempo entre o trabalho e família, segundo, entre os 3 segmentos onde você está, e onde toca mais o seu coração? É no direito, não tem jeito. É no direito do agronegócio, não é na advocacia. Senhora, tá. A questão é que o fato de ser uma mulher à frente da própria empresa, em um ramo que pós-pandemia está chamando muita atenção, vem, né, a possibilidade de demonstrar um protagonismo, de apoiar o empreendedorismo feminino, a rede de relacionamentos com o tempo de profissão, ela aumenta. Então, isso trouxe a oportunidade de eu estar vivenciando hoje o cargo de presidente no CEMEC, que é o Conselho das Mulheres Empreendedoras e da Cultura, no qual eu assumi a região aqui do Plano Piloto em Brasília, e de ser uma das líderes à frente do movimento Mulheres de Fibra, junto com a minha sogra, que é a Anne Sanders, e com a minha cunhada, que é a Grace Sanders. E eu gosto muito porque tudo acaba se encaixando. Eu, na OAB, faz parte da minha profissão, eu estar em alguma comissão que vai falar... Por isso você está infiltrando no na OAB eu estou dentro do meu território, está tudo certo. Mas o Mulheres de Fibra e o CEMEC me tira da minha zona de conforto. Porque eu passo a ser líderes em regiões e em momentos que eu não... Ser líder em região em momentos que eu não estou acostumada, ao mesmo tempo que eu aprendo muito com outras empresárias,
muito ainda com a Anne. A Anne tem, assim, um tino comercial, uma visão sistêmica do que ela quer para o Mulher de Fibra, para o algodão brasileiro, a nível nacional e internacional, que é surreal. É assim, a sensação de pertencimento com o movimento é maravilhosa. E isso motiva a gente a caminhar juntas, porque se eu estou me sentindo inspirada e a seguir em frente com o meu empreendedorismo feminino, eu posso inspirar outras pessoas. E o foco não precisa só ser o feminino, porque os problemas de empreendedores, Francisco, são todos iguais. Ao mesmo tempo que é diferente, as dores são muito parecidas, inclusive dores de empresários da cidade com dores do fazendeiro, do produtor rural. É imposto, imposto não é a minha área hoje, mas eu tenho um grande parceiro para isso. É imposto, é evitar ação judicial, é evitar processos trabalhistas, as dores são bem parecidas, então tudo acaba casando. Eu preciso de uma gestão de tempo muito boa. Se eu falar que eu sou a rainha da gestão do tempo, eu estou mentindo, porque é muita coisa, então tem que tentar saber. Então, você tem um dia de 30 horas. Lembra aquela propaganda de um banco lá, uns 30 Sim, horas o dia de mais? Sim. Exato. Então, deve ter isso, alguma coisa. Mas tem uma coisa aqui, já que isto, nós estamos andando um pouco nessa direção, é o seguinte. No passado, o agro era braço e homem. Uhum. Depois, entrou cada vez mais a mulher através da esposa, porque normalmente quem fez a organização do caixa na fazenda não era o homem, porque ele estava com o trator, com os animais, e batendo nas pessoas, e aí entrou pela porta da cozinha, nesse sentido até vale a metáfora, a mulher. E a mulher hoje, eu fui cofundador do Núcleo Feminino de Agronegócios, essas são mulheres espetaculares, mas espetaculares, põem qualquer homem de referência, digamos, no mesmo patamar. Imagino. E agora, eu já estou sempre um pouco tentando estar à frente do tempo, e agora entra a inteligência artificial. Uhum. Inteligência artificial vai poder, como você lembra, quando apareceu o drone, já não tinha mais a regra do olho do dono, porque o dono, se tem 5.000 animais, ele só vê 300, 400. O filho dele em São Paulo, que estava no 9º andar de um prédio de escritórios, às 9 horas ligou o drone, ele viu os 5.000 animais. E o pai dele só viu 300, mas o filho não estava perto do... Então, aí você pode ver como já mudou. E no futuro, então, com o avanço assustador de novas tecnologias, e nomeadamente a inteligência artificial, como você, com a sua visão e com o seu interesse de sempre antecipar um pouco o futuro, como você está vendo o equilíbrio entre o homem e mulher nestas novas configurações de aplicativos e de ferramentas, e na necessidade de ser cada vez mais humano na parte das pessoas na compra, das pessoas na venda e da própria fazenda. Como você pode pensar, refletir um pouco sobre isso? Olha, para mim é questão de adaptação, porque a inteligência artificial chegou para ficar, a gente não tem para onde fugir. Muito embora a gente possa discordar de utilizar em algum momento, ou de achar que isso vai tirar emprego, ou vai deixar o processo mais frio, menos humano, né? Sabendo adaptar, eu acredito que é possível utilizar em todas as profissões em que for cabível, Francisco, sem fazer ninguém perder o emprego. Na advocacia, a gente tem um sistema de atualização de processos, de busca de dados. Hoje a gente usa o WhatsApp para o atendimento. Eu cheguei a querer robotizar o meu WhatsApp, mas eu não fiz isso. Eu deixei com o atendimento humanizado mesmo, que é melhor nesse ponto. Quando eu falo com o advogado, quero falar com ele, não quero falar... Exato, exato. Então, no atendimento, eu tirei, até mesmo porque hoje eu sou digital, e aí o meu meio é o WhatsApp, é a videoconferência, e, poxa, eu vou robotizar justo o meu atendimento. Então, para o meu atendimento, eu optei por não colocar. Mas ela chegou para ficar e a gente tem que se adaptar. Produtor rural, advogado também, a gente está sempre focado em produzir cada vez mais, em melhores resultados ano após ano. A tecnologia só contribui para aumentar resultados. Não tem como, Francisco, você pegar dados, não adianta, você mesmo deu o exemplo do drone.
Então, quem tiver dinheiro para investir, eu sou super a favor de investir em tecnologia. E focar e manter, aonde puder manter humanizado, focar para essa parte ser mais quentinha, mais diferenciada. Então, de repente, o refeitório com os funcionários, uma reunião todo dia de manhã, o contato com o cliente, para eu que sou advogada, eu marcar o cafezinho na fazenda, não preciso só estar na fazenda quando ele está com um problema, ou só quando eu preciso dar um treinamento. Então, vou te visitar, quando que você está livre? Então, eu trago ali a figura de uma advogada mais próxima. Então, aí você aproveita a inteligência artificial para racionalizar a rotina e aí você oferece muito mais do que antigamente a inteligência humana. Porque você vai lá, você fala, você olha. Agora, isso é uma questão que eu gostaria que você falasse para os filhos das pessoas que nos assistem ou para os jovens que, por acaso, não têm outra coisa melhor para fazer. Então, nós temos no Brasil 1,5 milhões de advogados. Isso representa um índice de um advogado para 164 pessoas. Então, se nós formos comparar para os Estados Unidos, então lá um advogado atende 235 pessoas. Então, isso significa que, tendo advogados de sobra, em relação à média internacional, e chegando a locomotiva da inteligência artificial, se alguém dos seus sobrinhos, vizinhos, etc., pede a sua opinião, se é para fazer o curso de direito, você responde o quê? Agora eu vou gravar porque a questão de humilhar. Eu respondo, vai em frente. Vai em frente, lógico. Aí se for no agronegócio, então, mas não por conta do agro, porque o agro virou a menina dos olhos do momento, mas por conta do próprio mercado. Advogado especializado em direito do agronegócio, que entende da fazenda, que convive, é raro, Francisco. Se você pegar nesse 1,5 milhão aí, o percentual que é de agronegócio já é pouco, e se for pegar quem é homem, quem é mulher, é menos ainda, quem está especializado é menos ainda. Então, a gente começa muito na prática para depois especializar. Isso acontece mesmo. Mas eu falo, vai em frente, porque tem todo o ramo, tem muito, a gente acha que está saturado, que tem muitos profissionais, mas se fizer bem feito, Francisco, não existe uma receita, não é fácil. E aqui existe uma metáfora que foi criada agora, uns meses atrás, que chama best or rest. Então, ou você faz parte dos bons, ou você esquece. Agora, né? E os bons, né? Então, eu fui professor, você também já tem muitas experiências nas palestras, você sabe exatamente, tem uns 20%, tem 2 ou 3 gênios lá que é melhor não falar com eles porque só criam confusão. Mas depois tem uns 20% que são gente boa lá, como você, tá? E que estão aqui para trabalhar, etc. E depois tem uns 40% que dizem, bom, então, infelizmente, já que eu estou aqui, então tem que fazer alguma coisa na vida, vou fazer, e vão fazer aquela coisa razoável, mas nada além do ponto. E depois tem um percentual de pessoas que não conseguem ou não querem acompanhar. Então, quem está com a vocação e com a vontade e gosta de trabalhar, ele pode fazer qualquer profissão, inclusive de direito. Tá? Então, agora queria saber, você deve ter uma noção disso aqui, quantos dos 1,2 milhões de advogados são mulheres? Metade ou mais? É um pouco mais de 50% no Brasil, mas eu não sei te dizer quanto. Não, é mais do que 50% representa exatamente o número de mulheres na população, que são 53%. Na OAB também. Só que no agro, naturalmente, deve ser uns 20%, né? Eu acho que... não parei para pesquisar, tá? Vou ficar te devendo essa resposta, mas pelo que eu vejo... Eu faço parte de uma academia muito legal, que chama Academia de Direito... Academia Brasileira de Direito do Agronegócio, que é a Ábrada. Sim. Patos de Minas. E é sensacional o senso de comunidade dessa academia, de família. E tem muita mulher lá, viu, Francisco? Quando eu entrei, eu achei que não ia ter.
porque todo mundo que está lá é advogado no agro, é uma rede, né, uma academia de advogados, né? Podem ter engenheiros, são todos bem-vindos, tanto que tem, mas a maioria é advogado do agro, e é bem misturado, viu? E é muita família, a gente acaba conhecendo o marido, os filhos, se encontra presencialmente uma vez por ano. Ali é bem misturado. Eu não sei se as mulheres em direito do agronegócio, as atuantes, são tão menos assim. É uma boa curiosidade. Então, você podia repetir de uma forma que as pessoas podem anotar ou deixar o seu contato para pessoas que queriam saber alguma coisa a mais sobre aquilo que já falou, para ter acesso a essa organização que você falou, porque isso me parece que no tempo em que cada um está cada vez mais isolado, através de excesso de informação, você fica isolado, né? E através das metodologias que a gente hoje fala mais online do que offline, né? Sim. Então, isso seria interessante para essas pessoas possam se aproximar a essa organização que você falou. Poderia repetir isto? Claro, ó, o Instagram deles é bem acessível e lá tem todas as informações. O Instagram da Abrada, se eu não me engano, vai ser @Abrada, A-B-R-A-D de dado A. Abrada Oficial, acho que é esse. Mas se jogar no Google Abrada, já vai aparecer. Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. Isto é cópia dos Estados Unidos, que sempre do mundo? Eu confesso que eu não sei. Não, mas eles não são. sei te responder. Não, mas eles são espetaculares. Tudo que a Europa faz é segunda mão daquele que já foi feito nessas coisas, porque a americana sempre pensa, não tanto como os chineses, mas muito mais do que os europeus, e aí dos brasileiros. Isso mas dá certo, tem que focar. Sempre pensam em rede, né? Então, tá. Agora conta um pouquinho lá sobre a CEMEC, o que eles estão fazendo, e não estou entendendo o que faz a cultura, porque empreendedor é uma coisa, a cultura é outra. É porque assim, ó, o CEMEC, Conselho das Mulheres Empreendedoras da Cultura, ele é nacional, ele nasceu em São Paulo capital, e agora já está presente, acho que em 24 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Está quase no Brasil inteiro. Então, é uma rede sem fins lucrativos, que se sustenta através do associativismo, mas é focado em mulheres, porque mulher, geralmente, quando é mãe, por exemplo, tem uma dupla jornada de trabalho, e aí a empreendedora, ela não consegue fazer o negócio dela ir para frente, os filhos, o local, falta um apoio, falta um incentivo, um crédito, a mulher tem dificuldade de pegar crédito em banco, por exemplo. Os maridos que têm credibilidade. Ah, mas isso parece tão 1970, 1950? Parece, mas ainda acontece. Acontece, sim. Então, é uma rede de apoio entre mulheres, muito bacana, a gente troca muita experiência, porque tem empreendedoras de todos os níveis e de todos os tipos, de tudo que você pode imaginar, do crochê até uma grande empresa de design. Então, a gente troca muitas experiências e se apoia através dessas experiências, dos eventos, de capacitações. A parte da cultura traz a questão da dança, do esporte, da música. Então, a gente tenta sempre agregar nos nossos integração entre a vida profissional e a vida familiar e particular. Agora, me diga uma coisa. Então, você agora certamente acompanha o seu marido também para a fazenda, mas em outras fazendas também, porque lá você vai com o aval do seu marido, né? Então, eles não vão falar grosseiras com você, né? Mas se você for para outras fazendas até de porte grande, né? Onde tem uns 20, 25 funcionários, como eles olham para você? Olha, eu sempre fui muito bem recebida, Francisco. Acho que por conta dessa questão que a gente já comentou previamente, de indicação, que é o que acaba acontecendo, eu sempre fui muito bem recebida e eu estou sempre acompanhada da minha equipe maravilhosa, né? Eu tenho uma assessora super competente, um assistente extremamente competente, eu não faço nada sozinha, o meu marido super me apoia e ainda me ajuda. Eu fiz um investimento que foi comprar Starlink para eu poder estar na estrada, para eu poder
Sim. Avisar onde eu tô, se eu cheguei ou não, eu não dirijo à noite. Então, tem várias situações. Lógico que eu faço as visitas nas fazendas, mas eu nunca estou só. Eu vou preparada, eu vou com planejamento. Eu vou sendo esperada, eu não chego de surpresa. Eu vou sendo esperada. Então, é toda uma preparação. Então, sempre deu certo. É mais no contato inicial, como a gente havia comentado, o fato de eu ser mulher, às vezes aparentar ser jovem, né? Poxa, mas você entende de agronegócio, você tem a maior cara de advogada da cidade, né? Então, isso acontece, mas já tenho várias botinas no armário, já colecionei vários tombos na lama, dirijo a caminhonete, amo dirigir, eu falo pilotar, amo pilotar. Tem vários chapéus, coleção, enfim, é muito dia de campo, é muito cafezinho, é muito queijinho, é muito doce de leite, goiabada, enfim. Cuidado, ao longo de 20 anos isso engorda um pouquinho, né? Então, Sim, eu não tava isso ajudar com essa. Nem entendi que você está vendendo o seu serviço através de tomar café e comer um amo café. churrasco na fazenda. Me diga uma coisa, você é advogada normal, você é advogada do agro. Isso. Você dedica uma parte do seu tempo para essas associações várias que nós falamos. Sim. Você já pensou em dar aulas? Já! Inclusive, quando eu era criança, eu queria ser professora e não advogada. Já. Já cheguei a dar aula particular de português, muito pouco tempo, mas muito pouco, coisa de menina, sabe? Para ganhar um dinheirinho para ir no shopping comer um McDonald's. Já pensei em dar aula na faculdade de processo civil, de direito do agro. Estou me especializando para isso, Francisco. Quem Sim, sabe? pode fazer e deve fazer, porque isso é uma coisa que... então, eu dei aulas lá durante muitos anos lá em Coimbra, em Portugal, e aí um dos velhos professores lá me falou: a grande vantagem do professor da faculdade ou de qualquer outra coisa é que o cara que mais aprende é ele É o mesmo. professor. No momento em que você tira as coisas onde você estaciona na barriga e tal, então você tem que formular, criar pensamentos para mostrar para outros, você mostra isso para você, porque senão fica sempre guardado. E hoje em dia, acho que nem, claro que seria sempre bom de ser professora de faculdade, porque é mais uma certidão praticamente, mas é muito mais fácil hoje, porque na faculdade o problema, minha esposa também é professora de medicina, né? Então a gente fica cada vez mais decepcionada com o perfil dos jovens lá, né? Porque nasceram todos lá quase num berço de ouro, né? E não se movimentam tanto como antigamente, né? Então isso, por exemplo, as pessoas lá, os seus pais vão comentar isso, né? Eles sabem isso perfeitamente. Mas hoje tem outras formas, então, e inclusive para uma fonte de renda, então de fazer online para grupos, e depois do grupo, então você vai para individual, porque no grupo você fala o geral, e depois assim, no seu caso, então você pode fazer isso comigo. É uma espécie de ensinamento, de mentoria, não de coaching, mas de mentoria, né? De mudar a mente das pessoas e ajudar eles. Você pode, inclusive, através disso, então, ampliar a sua rede de contatos dentro do agro, né? Acho que seria uma coisa bem interessante, porque você tem uma maneira de explicar as coisas complicadas de uma forma que as pessoas normais como eu possam entender, e isso é muito importante. Hoje a comunicação é tudo, né? É verdade. Não era tão importante no passado, você tinha que ter conhecimento, mas conhecimento hoje, então você vai no ChatGPT, ele vomita tudo, melhor do que a gente é capaz de dizer, né? Ai, meu Deus. É verdade, Francisco. Obrigada por esse insight, viu? Eu fico muito feliz, de verdade, porque tá lá o que fazer antes de morrer, tá lá na minha listinha. Ah, tá bom. Sim, mas aí você tem mais um pouco de tempo, né? Tenho, graças a Deus e se Deus quiser.
E aí você pratica alguma coisa no campo, por exemplo, você monta ou não? Não, ainda não. Inclusive, esse ano eu estava pensando em iniciar as aulas de equitação. Isso é muito bom também, é uma outra forma de ampliar, digamos, não sei se o batimento em cima do cavalo, então mexe também com o cérebro, mas eu sempre achei que é uma coisa muito, muito positiva e muito construtiva também. Então, acho que nós demos uma boa viagem 360 graus. Eu agradeço muito a sua abertura de conversar os assuntos, a sua capacidade didática, e isto sempre empacotado com sorriso e palavras simpáticas. Então, não, eu vou cobrar, vou ligar daqui a 15 anos, se você estiver vivo. Então, vou perguntar qual é o seu nível na Universidade de Brasília, tá bom? Ai, Francisco, vou esperar essa ligação, hein? Obrigada, Então, foi um prazer. Alles Gute, tá bom? Muito obrigado. Tá. Conectando